Bom dia a todos. Prazer receber todo mundo aqui no Salão de Honra do Bento Freitas para o anúncio da nova Comissão Técnica do Brasil. A gente queria apresentar Benhur e o Lucianinho, que são os auxiliares do Gilmar, e o nosso técnico, Gilmar Dalpozo, um técnico que a gente procurava há muito tempo trazer para o Brasil e está conseguindo, neste momento, fazer isso. Então, eu vou ser bem breve e quero dizer para vocês que essa vinda do Gilmar vem para o Brasil novamente tomar o rumo da vitória e crescer. E estamos aí torcendo para que esse seja o caminho do Brasil. Já vou passar a palavra para o Gilmar para ele dar os seus esclarecimentos. Eu não sei se vai ser em forma de coletiva, questionamento. Acho que é melhor assim. E faz a apresentação. Bom dia, Gilmar, a todos presentes. Seja bem-vindo aqui em Pelotas. Fernando Monassa, Rádio Pelotense. Bom, queria que tu nos falasse, até porque, como disse o presidente Eduardo, na vontade do Brasil, me disseste também, né, que é um desejo teu em vir treinar o Brasil, né, pela grandeza, pela torcida, enfim. Como é que está sendo para ti esse momento e na chegada aqui já tivesse a oportunidade de conversar com o grupo de jogadores? O que podes falar em relação a esse trabalho que tu vais desenvolver aqui no Brasil? Bom dia a todos. Primeiro agradecer a oportunidade. A história do Brasil, ela conta tudo o que é e que representa esse clube de tradição a nível do Rio Grande do Sul e a nível nacional, que tem uma torcida apaixonada. Então, estou um sentimento de muita felicidade de poder participar dessa história nesse momento do Brasil. Então, estou muito feliz, depois de um período parado, depois do trabalho do Juventude, foram 8 meses, que eu entendia que tinha que me qualificar com todo as campanhas boas que foi feito no Veranópolis, Chapecoense. No ano passado participei diretamente da construção daquela equipe do Ceará, que foi campeão estadual e depois subiu, da boa campanha do Juventude, e mesmo assim entendia que precisava uma qualificação. Então foi uma opção ficar esse período parado. Meus auxiliares técnicos aqui, o Lucianinho, que já está trabalhando há 10 anos comigo, também foi buscar uma qualificação, fez um estágio no Flamengo. O Benhur, que é analista de desempenho e que é auxiliar também, ficou 10 dias no Corinthians buscando essa qualificação. Então foi uma decisão nossa de buscar essa qualificação. Fiz cursos, no meu caso. Eu assisti 25 jogos esse ano no campo, assistindo o Campeonato Gaúcho. Sul-Americana a decisão, inclusive estava com o técnico da seleção brasileira. Acompanhei e assisti o Campeonato Goiano, o Paranaense e o Catarinense, onde eu moro. Então foram essa decisão que eu tomei de estar buscando o máximo de informação, de atualizando o meu banco de dados em relação a atletas, uma preparação que eu fiz por opção. Então, estou muito feliz em retomar, mas me sinto mais preparado, fui bem recebido aqui, estou muito feliz com esse desafio e tenho a certeza que toda essa qualificação que a gente buscou e o conhecimento que eu tenho da Série B, são 103 jogos como técnico e mais de 100 jogos como atleta, então são mais de 200 jogos que eu conheço muito bem a competição. Então, estou muito feliz com o desafio e tenho certeza que vai dar certo. Bom dia, Gilmar. Bem-vindo a Pelotas. Marcelo Prestes, Rádio Universidade. Como é que tu vê esse desafio aí de pegar o Brasil no meio do caminho da competição? Como é que foi as conversas? A gente falava também na questão de, não só de ver a questão do Gilmar vir para cá, mas também do projeto, o que a direção ofereceu, o que tu conversou com a direção, questão também de qualificar o elenco Chavante, né, que há 60 dias atrás foi vice-campeão gaúcho, né, e hoje se encontra numa situação desconfortável na tabela. O fator que foi determinante nessa conversa dos 2 a 3 dias que teve a negociação com o Ricardo, a partir de sábado, que teve o primeiro contato, o fator determinante foi o objetivo do clube. Para mim, isso tem que ser muito claro,
qual que é o objetivo do clube. Aí sim esse argumento vai me convencer. Eu recebi vários convites para trabalhar esse ano, por opção da busca de informação, como eu falei para vocês, mas algumas negociações, inclusive de Série B, dois clubes de Série B de tradição do futebol brasileiro, eu não fui porque eles estavam na zona de rebaixamento e naquele momento esses clubes eles colocaram como objetivo principal o acesso. Então, os clubes às vezes eles ficam enfeitiçados querendo um acesso e a condição é outra. O Brasil e todos nós, a gente sabe que a condição no início da competição em termos de resultado ela não foi boa, mas o presidente deixou bem claro que o objetivo principal do clube é a manutenção. E isso foi o poder de convencimento do presidente, porque é a realidade do clube nesse momento. É um clube que está se reestruturando, que há algum tempo atrás não tinha nem série para disputar, vem numa ascensão, dando passes firmes, mas consolidado, e eu quero participar desse crescimento e dessa história. Então, a realidade hoje do clube é essa, e nós estamos a uma vitória de conquistar esse objetivo que é a permanência. Uma vitória hoje, focando já para o jogo, coloca uma condição boa dentro da competição, com o adversário, claro, respeitando o Criciúma pela tradição e que é difícil, mas entendendo que tem essa possibilidade de vencer o jogo hoje dentro de casa, junto com o nosso torcedor. Esse foi o argumento que me convenceu para esse novo desafio. Claro que vocês conhecem futebol, né? O Lucianinho, o Benhor, o Gilmar. É muito cedo ainda para falar em possibilidade de buscar reforços. Tu vai primeiro analisar bem o grupo, vai trabalhar primeiro, vai ter algumas rodadas que tu vai analisar melhor esse grupo de jogadores, né? Ou até pelo que dizia o técnico antigo, que o Brasil necessitava de reforços urgentes. Tá? Como é que tu está analisando essa questão já em contato com a direção e também com o próprio Gustavo Palma? O que é prioridade agora? Vamos por parte, a pergunta é muito boa. Nós temos que, primeiro, o grande desafio do Brasil é resgatar a identidade desse clube. Eu conheço esse clube quando eu era criança, que eu lembro de assistir jogar futebol na Copa de 82 com o Zico, aquele time da seleção brasileira extraordinário. E depois, 2 anos depois, 85, que o Brasil estava na primeira divisão, assistindo o Zico jogar aqui no Bento Freitas. Isso, na minha cabeça, é muito claro o passado e foi onde me estimulou a ser um jogador de futebol e hoje técnico. Então, é uma tradição muito bonita e sempre associado a isso a torcida. É uma torcida apaixonada, e que nós temos que resgatar essa identidade. É o primeiro passo. O maior reforço hoje do Brasil, nesse momento, é esse resgate do torcedor. A alma desse clube é a torcida. A gente sabe, e eu tenho conhecimento de toda a história bonita, então tem que correr na nossa veia o sangue vermelho. E a alma desse clube é a torcida. Então, esse é o primeiro passo que a gente identificou. Tendo isso, o torcedor no nosso lado, empolgado, vai ser difícil. Vai ser difícil os adversários nos vencer aqui e fora também. O segundo passo, nós temos que valorizar os atletas que estão aqui. Eu não posso fazer uma análise profunda antes de ter todos esses conhecimentos. Por exemplo, amanhã não foi confirmado, mas a gente tem a possibilidade de fazer um jogo amistoso para fazer uma avaliação de alguns atletas que eu não conheço, de fazer uma avaliação profunda, buscar o máximo de informação das pessoas que estão aqui para não cometer algum erro. Já cheguei em alguns clubes que jogadores que não estavam bem, a gente conseguiu resgatar e deu sequência. Então, o resgate também desses atletas, dar confiança, fazer com que eles joguem futebol em alto nível, mentalmente está forte. É natural que hoje já vai ter um comportamento diferente. Eu tive um contato com eles ontem, foi muito bom, eles tiveram uma receptividade muito boa. Então, pode ter certeza o torcedor que hoje já vai ter uma atitude diferente, de forma organizada, que o
Gustavo Papa treinou, estou muito confiante em relação a isso. E depois também essa outra questão, ela ficou bem clara, com a diretoria que precisa reforços. Agora, nós temos que ir em busca no mercado, trazer e qualificar, não é trazer por trazer. Eu não sei te dizer quantos ainda, né? Mas com certeza a gente está atento ao mercado e vai trazer jogadores para nos ajudar na sequência, porque precisa qualificar e quantificar também. Chegou a citar, né, anteriormente sobre a tua passagem, que montagem, né, do elenco do Ceará, que acabou subindo, do Juventude, que fez uma boa campanha, aí entrou aquela questão, né, qual era o objetivo do clube, se era acesso, se era manutenção, daí dentro das possibilidades, das conversas que tiveram lá. Que lições ficou desses 2 últimos trabalhos, né, e desse tempo que tu teve parado, o que tu pôde refletir para poder evoluir também na questão de tática, técnica, que hoje pode acrescentar no teu trabalho novo aqui no Brasil? A do Ceará veio se a confirmar depois, com o título estadual e com acesso. Então, quer dizer, o nosso planejamento, a nossa gestão, ela foi muito boa, porque eu participei diretamente daquele grupo do Ceará na contratação. 80% daquele grupo que foi campeão estadual e teve acesso, eu tive participação direta. Num momento muito difícil emocional meu, porque naquele final de ano eu tinha perdido 22 pessoas que eram amigos no acidente da Chapecoense. Então, mesmo com todo esse sentimento, com essa dificuldade, a gente conseguiu fazer um bom trabalho no Ceará e a gente saiu do Ceará com um aproveitamento de mais de 70%, já classificado para uma final de campeonato estadual. Do Juventude, quando o Juventude veio me contratar, isso que é o mal do futebol, né? O objetivo principal naquele momento do Juventude era não cair no Campeonato Gaúcho. E a gente conseguiu não cair, ainda classificar, e a gente perdeu a classificação para o Caxias no enfrentamento, porque o Caxias estava mais consolidado. Depois a gente conseguiu montar a equipe para a Série B, e o objetivo principal do clube era a permanência. E aí, com 11 rodadas, faltando 11 rodadas para acabar o campeonato da Série B ano passado, o Juventude já tinha conseguido alcançar os 45 pontos que dava direito à permanência. E aí o que a gente recebeu de prêmio foi a dispensa da comissão técnica. Mas eu saí em paz, que aquilo que foi planejado, que os objetivos que foi colocado, a gente conseguiu. Então, por isso que às vezes se confunde os clubes, eles não traçam um planejamento e depois se confundem. Claro, é interessante também tu conseguir os 45 pontos e depois ter ambição para o acesso. Eu sou um profissional muito ambicioso e já demonstrei isso, principalmente na Chapecoense, que é possível o acesso. Mas primeiro, a gente não pode esquecer do momento que o clube que está se passando. E o momento é esse, do Brasil. Primeiro nós vamos buscar os resultados, consolidar o nosso trabalho, fazer um campeonato tranquilo e depois, claro, se fosse da minha vontade, com certeza a gente ia buscar o acesso também. A primeira amostra tu tens do grupo de jogadores do Brasil, Gilmar, e claro que vocês analisam também a situação do time na competição, mas também do nível que está sendo realizada a competição, a Série B, né? Com este grupo, com mais alguns reforços, tu entende que o Brasil não é para ficar onde está, né? Onde é que pode chegar o Brasil? Pelo que tu está analisando aí do nível da competição. Dizer que eu conheço muito bem a competição e estou acompanhando. Hoje, para mim, a melhor equipe da Série B é o Goiás, em termos de qualidade. Montou um ótimo time, porém não incorporou o espírito que é a Série B. Esse é um detalhe. A característica da Série B ela é um pouco diferente da A. Então são jogadores técnicos do Goiás e ainda não incorporaram, mas é um candidato, é a melhor equipe. As outras equipes, que hoje eu moro em Florianópolis, então acompanho quase todos os jogos de Avaí e Figueirense. As outras equipes, o Figueirense, próprio Fortaleza, Avaí, essas equipes que estão top 6 na competição, elas estão organizadas. São equipes que estão organizadas, que têm um padrão tático, que sabem o que querem na competição, equipes competitivas, só essa a diferença.
não tem muita diferença em termos de qualidade do Ceará e o Brasil. Isso posso te garantir. Tem uma equipe que moralmente está bem pelo início de competição, tem também uma torcida que está apoiando, mas tem uma equipe organizada dentro de campo. Então, essa é a diferença. Eu acredito e confio muito no trabalho da nossa equipe, acredito muito no potencial desses jogadores, para fazer uma campanha no meio da tabela. Num primeiro momento, saindo dessa situação. Eu não posso cravar ainda, talvez eu possa te responder o que vai ser a partir de 8, 10 rodadas aqui, naquilo que nós vamos brigar, se é na parte de cima ou na parte de baixo até o final do campeonato. Eu entendo que nesse começo a gente tem que resgatar tudo isso que te falei, adquirir e conquistar a confiança também do nosso torcedor e de nós mesmos, potencializando a equipe, para fazer um campeonato tranquilo. Fazendo um campeonato tranquilo nesse primeiro momento eu já vou ficar satisfeito, e com certeza o torcedor também, e a diretoria também. Importante é nós degustar e aproveitar. A Série B ela é muito boa, eu falo que a Série B é um paraíso, então nós temos que degustar, aproveitar, dar visibilidade para os atletas, dar visibilidade para o técnico, dar visibilidade para o clube, e pensando, imaginando que esse clube há anos atrás não estava disputando nem série, caiu para a série B do Campeonato Gaúcho, teve o problema do acidente, então está se reestruturando, e nós precisamos esse resgate do torcedor, entendendo que a Série B é muito boa, e nós precisamos do apoio do torcedor nesse momento, para incentivar esses atletas, dar moral para eles, e aí a nossa capacidade, o nosso conhecimento não só de Série B, mas de trabalho, de organização da equipe, um padrão tático, para a gente fazer um campeonato tranquilo. Gilmar, quais são as tuas ideias de futebol enquanto esquema tático? Se existe um esquema definido, né? Qual tu acha o ideal? Ou tu pretende também ver conforme as peças, aí sim tu vai montar, a gente está em meio a uma Copa do Mundo, né? E ver que são vários esquemas, hoje em dia, muitos times jogando fechado ali, né, numa linha até de 5 jogadores atrás. O que tu pensa em relação a isso? É conforme o grupo que tu monta ou tu já tem uma ideia pré-estabelecida? Eu respeito muito a característica dos atletas. Eu chego num clube, procuro buscar informação e não tenho uma ideia fechada para um determinado sistema, porque eu tenho que respeitar as características. Por exemplo, se eu quiser fazer um 3-5-2, eu tenho que ter as peças. Talvez aqui no Brasil não tenha, então eu tenho que me aprofundar mais para saber se dá para fazer esse esquema. Já trabalhei com esse esquema, já trabalhei no 4-2-3-1, já trabalhei no 4-1-4-1, me adapto fácil. Eu respeito muito a característica dos atletas. Se eu começasse um trabalho de início, no início da temporada, eu ia montar um grupo dentro da minha ideia, que eu tenho a minha preferência, que é o 4-1-4-1. Mas procuro estar sempre atualizado nessa busca de informação, e a Copa do Mundo ela dá essa condição para nós. Eu até conversava com meus auxiliares que tem aparecido várias questões, postura tática de seleções, porque ela é muito cultural, de cada seleção, de cada país, e isso é muito interessante, e eles trabalham dentro da ideia deles, das convicções deles, do conceito deles, isso é muito interessante. Então eu tenho que primeiro aqui no Brasil identificar isso, construir junto com o Gustavo Papa, as pessoas que estão aí, definir o sistema, o conceito, e aí aplicar no dia a dia. Agora fica bem claro algumas questões que são de conceito também, que eu entendo que o futebol, a gente tem 2 comportamentos, jogar com a bola e sem a bola. Então, com a bola, é uma equipe que propõe jogo, que assuma essa condição para criar, para circular, para ter posse de bola, mas que tenha a objetividade também. Que tenha alegria na hora de jogar, que tenha prazer, que seja feliz. Sem a bola, daí sim, é um compromisso que eu tenho com os atletas, é um conceito também bem definido, marcação agressiva, marcação pressão em cima do adversário, e a gente tem visto isso, que as seleções que estão fazendo isso na Copa estão tendo sucesso. Então a condição com a bola e sem a bola, isso é bem claro na minha cabeça, é isso que eu implanto na minha metodologia de trabalho no dia a dia.